Pois bem, eu gostaria de dar uma informaçãozinha preliminar, que nós temos aqui um núcleo de estudo, que é um núcleo sobre direito, sociedade e violência. Isso vem funcionando há quase uns 3 ou 4 anos. Nós temos um banco de dados sobre violência aqui, que sem qualquer conversa fiada era considerado como um projeto de altíssimo nível a nível nacional, que ele teve que parar. E decidimos então partir para uma linha de conversa sistemática sobre a realidade de Alagoas e de temas que terminassem interferindo na questão da relação entre o direito e a sociedade. Eu não tenho essa grande formação na área jurídica, eu sou um simples bacharel em ciências jurídicas e sociais, ainda do tempo da antiga Jaqueira, que era a faculdade aqui de Maceió, mas a curiosidade com relação a esse tema sempre foi grande em mim. E nós decidimos então montar uma sistemática de discussão com o objetivo de passar painéis e não de entrar em aprofundamento. Então o número aqui é mais do que suficiente para a metodologia considerada como de ordem qualitativa, né? Na verdade, nós fizemos a primeira tratou da questão das demonstrações na rua e do que seria, o que isso teria a ver com a democracia brasileira. A ideia é preparar esse material, fazer um vídeo. Esse vídeo seria colocado à disposição da internet, o primeiro já está, aquele vídeo já está na internet. E posteriormente preparar o número desse jornal aqui, que é praticamente o controle do núcleo nosso, esse suplemento aqui Campos. Você podia até, se você se incomodasse, pegar outros números para distribuir aqui. E eu seria realizar um número mais ou menos do tipo desse da Copa do Mundo aqui, né? E posteriormente lançar isso no volume. Chegar no fim do ano com um livro pronto, com essas contribuições nossas à sociedade brasileira. A primeira discussão foi uma discussão de bom nível. Ela teve a participação da polícia, teve a participação dos sindicatos, movimentos sociais. Essa a gente quis realmente mais reduzir. Para que houvesse, de certa forma, tempo de se aprofundar numa montagem de um quadro de ideias, né? E daqui partir para aumentar a discussão desse tema, porque eu acho que vai, durante muito tempo, pesar na vida de Alagoas. Quem focou essa questão basicamente foi o Geminiano, uma conversa que nós tivemos. Vamos transformar isso numa discussão, né? Então nasceu essa ideia de tomar a questão do açúcar e começar a perguntar se existe essa crise do açúcar, né? Que consequências isso tem na ordem econômica e na ordem política de Alagoas. É claro que a ideia da sociedade está por detrás de tudo isso, né? E as consequências que poderão advir na ordem da propriedade, na ordem do trabalho, serão, sem dúvida alguma, consequências que merecem ser preliminarmente discutidas e acompanhadas, né? Eu acho que depois desse daqui nós vamos fazer uns 2 ou 3 seminários específicos, né? Eu ia trazer para entregar aos senhores o volume que a gente publicou sobre a questão da terra em Alagoas e possivelmente ele traz muito dado que é interessante para se pensar
esse problema que o Geminiano ajudou a levantar nesse almoço que nós estávamos tendo, né? 2 seminários em Vila. Um deles é o que causa a ausência de uma usina na ordem do trabalho e na ordem da propriedade de uma cidade. Então nós vamos estudar o caso específico de Capela, que nós já iríamos começar a ensaiar as grandes linhas disso com a presença do Horácio, do Telmo e do Manuel. Estou falando assim, Horácio, tá? Do Manuel, porque Afonso e eu, a gente toma cachaça com ele, né? Pois bem, a outra que nós vamos fazer é o que vai acontecer no espaço da mata, né? Porque se você começar a pensar direitinho, você está com a estrutura do açúcar posta na mata em dúvida. Pelo que se escuta, das conversas com os fornecedores, etc. Tal, você só tem 3 usinas, que são usinas de confiança hoje, de negociação com os fornecedores de cana. E isso ainda por cima, nós estamos diante também de um tempo em que esse fornecedor de cana foi eliminado como um dos grandes interlocutores políticos de Alagoas. Acabou-se o tempo fantástico da Aspana, né? Quando a Aspana era ainda assim, uma entidade que se ouvia nas discussões políticas de Alagoas. Então você vê que há um problema interno do açúcar, um problema das relações trabalhistas do açúcar, um problema das relações de propriedade do açúcar, e agora, sobretudo, com essa coisa, esse buraco que vai dar na zona da mata, você tem aquela região de Branquinha, vamos dizer assim, a região do antigo peso econômico positivo do Carolina, positivo no sentido de que existia capital circulando, né? Do João Lira, você vai ter aquilo como um dos grandes centros de questão agrária, né? E você vai ter a ocupação sistemática daquelas propriedades, não tem dúvida, e se eu não me engano já o MLST já entrou em cerca de 9 delas. Então, aparentemente, o que me chamou muita atenção é essa aparência de paz, né? No sentido de que é como se Alagoas continuasse aquela mesma trajetória dela, sem que existisse sem que estivesse existindo uma grande tensão política, que talvez a gente não consiga verificar, mas ela vem sendo montada ao longo de toda essa estruturação da produção do açúcar. Ele me disse uma vez uma coisa que marcou muito a minha cabeça, e daí, de certa forma, essa reunião de hoje, em cima de uma posição dele, em cima de uma posição do Geminiano. O Geminiano perguntava assim, se o açúcar, com a queda do açúcar, nós vamos cair com ele, quer dizer, Alagoas cai com o açúcar, essa era a questão que eu entendi que o Geminiano estava propondo. Ele, numa discussão que nós tivemos, bem rápida, ele disse algo que me marcou muito a cabeça. Esse algo era o seguinte, A economia vai fazer o que a política... A economia vai fazer o que a política não consegue fazer, né? Eu acho que isso é uma coisa a se pensar, né? É como se o processo político normal jamais conseguisse estabelecer mudança que uma crise econômica não levaria que acontecesse. Então é por isso que a gente está aqui, né? Ninguém está aqui para poder descobrir grandes verdades, nem para tecer grandes teses, né? Mas para ouvir. E quanto menor o número, realmente melhor, realmente não me incomoda isso, porque nós vamos ganhar em profundidade na hora que nós fizermos com o segmento direto da produção. Então nós estamos os 4 aqui, eu espero que o Claudemiro chegue, porque baixa numa área em que, me permita, o judiciário vem pecando por excelência. O judiciário pensa que uma justiça pode acontecer sem que haja uma estrutura social, sem a necessidade de uma estrutura social. Ele não acompanha isso. Ele não acompanha isso e fica para trás, né?
e fica para trás. Então, foi por isso que nós tivemos assim a vontade de ouvir um pouco as preocupações com relação a essas questões que passam pelo pensamento da justiça. E o Claudemiro, se vier, sem dúvida nenhuma, ele trará um bom aporte sobre a questão agrária e, sem dúvida nenhuma, nós ouviremos aí o que nos interessa, que é o trabalho, né? Eu vou começar a terminar tudo aquilo que afeta a ordem constitucional. Isso é violento. Apesar de nós estarmos com essa Constituição aí, sem dúvida nenhuma, de feição de uma social-democracia, tanto quanto como é que eu diria isso, quando você pesado, um tanto quanto, sei lá, um tanto quanto, mas a violência é isso pra gente, né? Há um pacto que ninguém sabe quem fez, mas dito que existe, chamado Constituição, não sei o que é isso, vocês sabem, né? Há um pacto chamado de Constituição, que alguém disse que fez em nome do povo, né? E tudo aquilo que impede que haja transformação do que é de direito em condição de liberdade, quer dizer, de efetiva existência, a gente considera aqui violência. E nesse sentido a gente acha que Alagoas é um projeto internacional disso, né? Eu até disse uma vez, a título de brincadeira, mas eu mantenho como tese, que se Alagoas um dia decidisse se honestificar, vai acabar, não existia mais. Onde é que você mora? Não sei, honesto. Mas essa coisa aí faz com que existam situações assim que impressionam, né? A primeira coisa dela é que você tem um braço que é um braço criminoso muito mais efetivo do que o braço legal, muito mais operativo. O braço legal tolhido por toda uma ordem de controle e o braço que é criminoso percorrendo aí a sociedade do jeito que ele quer e bem entende, quase como se não tivesse nada ter posto ali, né? Então, se você soma como crime, a expoliação de direito trabalhista, de direito previdenciário, de direito não sei o quê, de direito não sei o quê, você vai ver que Alagoas é um crime em si. Eu gostaria de dizer agora a sistemática do trabalho, como é que vai ser. Nós vamos ter uma rodada e cada um tem direito de 5 minutos de fala, 5 minutos para se falar o que se deve, como se deve, né? E depois nós passamos para uma outra rodada e depois para uma outra rodada, né? A primeira questão que eu levantaria é se existe efetivamente uma crise no açúcar. Existe isso mesmo? E existindo, o que é essa crise? Ela consiste em quê? Ela se baseia em quê? Ela se fundamenta em quê? Ou o que é que nós encontraríamos dentro da produção, dentro da ordem econômica e dentro da ordem política e social, para dizer, olha, esse açúcar está em crise. Elaborando só um pouco assim para poder, de certa forma, abrir mais a discussão, que fatores compõem a crise de uma estrutura de produção do açúcar que é capaz de fazer com que se esteja efetivamente preocupado com o futuro do Estado a partir dessa crise que existe. Sempre a gente faz assim, a gente deixa em aberta a inscrição, ela faz a inscrição de quem deseja falar e depois então a gente vai passando a palavra e a roda vai funcionando, né? Essa expressão roda de conversa é uma expressão meio tola, é consagrada hoje em dia. Ela pretende ter uma falta de formalidade que na verdade ela tem muito.
Então eu acho que a questão primeiro é a seguinte, existe uma crise do açúcar, mas antes de começar isso eu passaria assim, a palavra para que a gente se apresentasse, né? A gente se conhece, mas quem vai ver o vídeo não conhece, né? A gente começaria pelo Geminiano ali, o Geminiano é dentro do núcleo. Meu nome é Geminiano Dilema, eu sou advogado. O que eu faço, sou Jaziel Ivo, eu sou professor de Direito da UFAL e também juiz do trabalho do TRT da 19ª Região. Meu nome é Afonso Marinho Espíndola, eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas e do Centro de Ciências Agrárias. Eu sou Edilberto de Cianelli, jornalista e um vivente. E eu sou Sábio de Almeida, um vivente e um aprendiz. Bom, quem quer conversar sobre esse assunto? Posso até começar sem usar os 5 minutos, porque eu não vou conseguir preencher isso. Nós começamos, sempre a gente almoça e discutindo alguns pontos, e a conversa deu início, outro dia eu fui a Recife para uma reunião com as empresas, empresários de lá, acompanhando daqui. E a gente com um projeto, esse pessoal com um projeto de um empreendimento com Alagoas, em parceria com esse grupo de Recife. E eu notando que eles estavam protelando a conversa já há 6 meses, sempre deixando para depois. Aí, em um determinado momento, eu perguntei, rapaz, vocês são parceiros nesse empreendimento. Por que essa inadimplência contratual de vocês? Tem alguma razão? Aí ele ficou assim, eu disse, não, pode falar porque nós somos parceiros. E ele então disse, esse empresário lá, disse, o problema é o seguinte, é que a gente, Alagoas, está vivendo de esperança. Como assim? Ele disse, Alagoas espera o estaleiro, Alagoas espera a mineradora, Alagoas espera isso, mas vocês não têm uma cadeia produtiva nova no estado de Alagoas. O setor sucrocoleiro não está gerando nada. Aí quando a gente começou a conversar, hoje realmente, a maioria das usinas com dificuldade, que nunca a gente se imaginou alguns anos atrás. Um grande número de usinas em recuperação judicial, usinas com processo falimentar decretado. Então, de fato, só tem 3 usinas que pode dizer que estão numa situação razoável. Ora, e o que é isso? O que é que vai acarretar para o estado de Alagoas? Como é que a gente vai? O que é que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar isso? Como é que a gente tem que... Aí eu acho que casa perfeitamente. A gente vai ter necessariamente que mudar alguma coisa nesse estado. Está provado que o setor, que as usinas, elas não geram riqueza no seu entorno. Isso aí não precisa ser sociólogo, nem analista político, nem para perceber que a riqueza não gera no entorno. Aí os fornecedores de cana não estão bem, os trabalhadores da agricultura não estão bem. Então, até pouco tempo, os donos das usinas estavam muito bem, as usinas. Hoje, nem isso mais. Então, para onde é que a gente vai? Quer dizer, a gente vai junto ou a gente tem que discutir quais são esses caminhos que a gente precisa tomar? Porque senão, vai o estado todo. Foi essa que deu início a essa conversa, que eu acho que essa visão de várias pessoas é que a gente pode começar a propagar essa discussão e, sei lá, identificar os caminhos, porque é preocupante para o Estado que não tem as canas do açúcar, a indústria do açúcar desaparece por uma razão qualquer ou reduz sensivelmente, aí o Estado vai viver de quê? De Bolsa Família, de transferências federais, que hoje é 1/3 do PIB, se botar aí o Cícero Pérez prova isso com números, 1/3 do PIB de Alagoas representado por transferências federais. E o tal do BPC, Bolsa Família, seguro-desemprego, a gente está vivendo disso. A gente está vivendo disso. O comércio hoje vive
Tudo bem que esses recursos federais são até bons para a economia de Alagoas, porque é um dinheiro que não vai para fora do estado, ele fica circulando aqui dentro. Mas não é uma cadeia produtiva nova ser objeto dos programas sociais. Então, eu acho que a gente tem que começar a procurar novos caminhos e o que fazer diante desse cenário. E Alagoas pode despertar a partir daí que a sua realidade mudou e não mudou de hoje, mudou de muitos anos. Desde que mudou a relação governamental com o dinheiro, os bancos estaduais começou a ser mais fiscalizado e aí o dinheiro que circulava à vontade pela política começou a ter problemas dentro do estado de Alagoas. Por exemplo, a quebradeira veio daí. Se você pegar o Banco do Estado, quem usou em maior quantidade e não devolveu à sociedade foi o setor sucroalcooleiro. Se você verificar as suas próprias organizações, Cooperativa de Capela, deu dinheiro, se empurrava caminhões todos, tratores, resultado. Os médios e pequenos produtores ainda hoje não podem ir a banco endividados desde aquela época. Os grandes produtores da região se saíram. Hoje vão a banco. Mas os pequenos e médios produtores daquela época ainda hoje estão pendurados nos bancos sem fazer seus... O banco da própria cooperativa, o banco dele, da cooperativa dos usineiros, faliu. E dentro há uma saga onde esse caminho ele é perverso, mas não usufruto da sociedade, do trabalho da sociedade e a expoliação do Estado por parte dos governantes, que faz a parte dominante, e essa linha chegou um momento em que ela vai se cumprir. Chegou o momento de uma reflexão em cima disso. Mudança da ordem familiar nas indústrias, nenhum entram com o know-how de ser usineiro, e quem banca essa estrutura é o próprio governo, é o próprio financiamento público, os financiamentos, porque ele em si, ele não tem 10% de verba própria, de condições próprias para manter a infraestrutura da indústria, ele não tem, então ele vive basicamente do dinheiro que circula dentro dos bancos, dentro do Banco Nordeste, Banco Brasil, dos financiamentos do BNDES e outros financiamentos dessa estrutura. Então, esse momento, isso caiu, isso não dá. E não caiu só em Alagoas, caiu no Brasil todo. A relação do poder, do dinheiro, isso mudou há bastante tempo. E isso força, dentro do Estado de Alagoas, a mudar as correlações de força. Primeiro, os governantes do Estado de Alagoas têm uma mania de toda empresa só ser empresa de tamanho, de porte, das quais tamanhos extremamente grandes para as suas estruturas. Nunca tem uma visão de que o médio, uma pequena empresa, uma média empresa pode se desenvolver, uma pequena propriedade, uma média propriedade pode se desenvolver bem. Um preconceito enorme sobre a reforma agrária, sobre a agricultura familiar. Você chegar dentro de um grupo de elite e o cara diz: esse pessoal é tratado como marginal, como maloqueiro, como tudo. O tratamento é esse, que é dado a um segmento que hoje é realidade no Estado, que hoje é realidade no país. Por exemplo, se você pegar a quantidade de agricultores
aqui no Nordeste familiar, passa, diga aqui, tem 28 milhões de pessoas, enquanto os patronais, ou seja, dentro desses patronais tem os grandes e um pequeno, que tem o sindicato patronal, então 47 milhões de estabelecimentos, de pessoas não, de estabelecimentos. Então você vê a correlação de estabelecimentos de pequenos e médios agricultores familiares é grande desse sistema, e isso não se dá o seu devido lugar há muitos anos e há muito tempo. Claro que esses movimentos e essa agricultura familiar está muito aquém do processo do chamado produção. Ele não produz, ele vive até preconceituosamente chamado de agricultura de subsistência. Quando você pega se você é agricultura de subsistência, você condiciona essas pessoas ou essas propriedades a trabalhar especificamente com mandioca, feijão e milho para o seu desempenho. E o excedente não existe, e a gente sabe ele só vai conseguir algo de crescimento se tiver um excedente nesse processo. Mas a cultura desenvolvida pelo Estado, para esses, não tem esse mesmo desenvolvimento, não tem essa mesma visão. Então, esse é um ponto que as saídas vivem, por exemplo, agora, com essa crise, o Estado aponta para uma saída eucalipto. Para servir a quem? A quê? Aos donos de terra ociosos, que ao invés de produzir seus 70 por baixo, 70, 60, 70, 80 toneladas por hectare, já que ele vive na cana, ele se submete a receber 10 toneladas, 12 toneladas, porque quando ele arrenda as suas terras, ele vai receber isso. Que estrutura é essa? Que produtor é esse? As usinas, a cana própria, por exemplo, quem matou os fornecedores foi a cana própria, foi a concentração de renda, foi a concentração de terra. Vamos para a indústria não paga o imposto é pago, ela como cana própria não paga o imposto, tem os subsídios e eles passaram a ser dominantes, a ser dependentes. 10 anos fora do ramo, ele não volta mais para o ramo para a produção. Não tem quem arrende suas terras por mais de 10 anos para ele retornar para o campo para produzir de novo. A não ser que tenha um filho novo, na sua descendência, tenha algo que vá. E não é uma coisa atraente. A agricultura é coisa de trabalho, de muito esforço, de muita força, mas rentável não é tão rentável assim. Tem coisas mais atraentes nesse sistema. Então, é um dos pontos que... Você pode dar continuidade depois, né? Eu venho advogando isso há algum tempo, de que o que está acontecendo no Brasil é um fenômeno que eu acho que eu diria que seria o fechamento do ciclo Vargas. Aquilo seria a Revolução Burguesa no Brasil, ou seja, o fim das tradicionais relações econômicas que a burguesia resolveu na Europa com a Revolução. No Brasil ela se deu de forma lenta e gradual com a readaptação do poder latifundiário, o agropecuário, para a empresa. Então o senhor de engenho virou usineiro. João Lira é um exemplo do que seria o perfil, do que seria o empresário hoje e do que seria o senhor de engenho. Eu digo isso porque essa tentativa do projeto chamado Nacional Desenvolvimentista no Brasil, ela não se dá em linha reta, né? O desenvolvimento do Brasil é complicado. Décadas e décadas de tentativa e avanços para tentar colocar o Brasil, ou seja, modernizar o capitalismo no Brasil. Discutir se até a burguesia nacional existe, ela está atuando para modernizar o capitalismo, ou nós teremos uma via dependente, como defendia Fernando Henrique Cardoso em 66, na sua visão da economia. Várias visões. O Cepalino, nos anos 50, você tem ideia do que era a preocupação com o desenvolvimento,
eles chegaram a elaborar a seguinte tese: é preciso desenvolver o sindicalismo no Brasil. Por isso parecia negócio de comunista, né? Ligas camponesas, sindicatos rurais. Por que eles diziam que era importante? Era Celso Furtado, principalmente os principais cabeças desse processo. Ele dizia que era importante desenvolver o sindicalismo. Por quê? Porque o capitalista brasileiro, ele tinha uma margem de lucro maior, porque pagava muito baixo o salário. Então, enquanto ele tivesse uma lucratividade alta, por baixos salários, ele não investia no desenvolvimento tecnológico, na produtividade. Ele se habituou a ter lucro, porque ele não precisava desenvolver novas tecnologias, nem investir na melhoria do plantio, coisa que o valha. Era uma semi-escravidão no Brasil. Isso já dá para ver mais ou menos o que era o setor do agropecuário em Alagoas, né? Então, essa tentativa de forçar a briga dos cepalinos, né? Muita gente se engana, mas os sindicatos de trabalhadores rurais surgiram nos anos 60, início dos anos 60, aqui no Nordeste, a Liga Camponesa, final dos anos 50. O papel da igreja, inclusive, importante, né? Mesmo que tinha um discurso anticomunista, mas era um investimento que fazia nessa linha da modernização, desenvolvimento nacional. Eu acho que o que o Lula fez é, em um momento excepcional de convergência de situações positivas, ele joga a chamada pá de cal, ou seja, ele fecha o ciclo. Ele diz: o Brasil acumulou capital, acumulou tecnologia para se desenvolver e disputar o mercado internacional. Então, o que ele fez? Ele criou um mercado internacional, ele foi buscar o mercado internacional e disse: olha, você quer vender? Tem preço para disputar lá fora? Tem. Eu ajudo você a ter preço. Agora vamos vender, tem mercado aqui. E tem mercado interno, ele criou um mercado interno. Essa história do Bolsa Família é um imenso mercado interno, imenso. Esse mercado interno, os mineiros chegavam para ele e diziam: eu quero subsídios. Então, não, você não tem açúcar para vender? Venda. Aí tinha um monte de gente querendo comprar. Ah, mas ele não tem um preço, dane-se, quebre. Por quê? Não tem mais como o Brasil manter em funcionamento um segmento da economia tão importante às custas do governo. Colônia Pindorama passou 50 anos subsidiada. Agora, recentemente, com o Kleber lá, que começou a ter produção como empresa, uma empresa agrária, né? Moderna, e ter lucro. 50 anos recebendo investimentos da Europa, investimento do governo, etc, fundo perdido. Ou seja, a economia alagoana não vivia do resultado da operação capitalista da busca do lucro. Vivia da relação umbilical com o Estado. Isso que o Afonso já colocou. Quer dizer, em vez de eu melhorar a usina ou produzir mais cana numa nova tecnologia, uma nova forma, eu prefiro pegar o subsídio, porque todo final de ano, opa, vou desempregar 300 mil famílias, não sei o que, era ameaça. O governo toma dinheiro, toma para não criar a crise social. Assim, anos e anos foram se passando. Então, a grande questão que eu acho que Lula fez não é porque há socialismo, nem coisa, nada disso. O que ele fez foi dizer: olha, agora só sobrevive, vocês não queriam isso, desenvolvimento, competitividade, mundo globalizado, só sobrevive quem tiver como sobreviver. A competição está aí. Eu vou atrás de dividendos lá fora, eu vou exportar. E para exportar eu preciso ter preço. Então, se em São Paulo está se produzindo açúcar a um preço que é competitivo no mercado internacional, se Minas está produzindo, é de lá que eu vou tirar. Hoje o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. O maior exportador de carne bovina. Ou seja, nós alcançamos um patamar da quinta economia do mundo. É isso? Quinta, sétima, né? Sétima economia do mundo. Não é brincadeira, nós somos a sétima economia do mundo. É o Brasil. Agora vem a questão: mas isso é feito com distribuição de renda? Não. Aí outra discussão que a gente vai mais lá na frente tocar nela. Agora, e o que eu quero dizer é que a crise em Alagoas, ela existe, ela é estrutural nesse modo de produção. Ela não é um problema só de gestão local, é culto histórico. Ou seja, nós temos, porque em Alagoas não tem como as usinas de Alagoas produzirem o alto açúcar a um preço competitivo. Porque aqui o solo não permite e não se investiu nisso. Ou seja, a colheita mecanizada aqui tem condições de fazer em Alagoas, igual ao que se faz em São Paulo. Então essa é uma questão. Se não foi feito, se tem e não foi feito, por que não se investiu?
Então deixou-se morrer. Então, eu acho que essa crise existe. E ela é desse tamanho, mais séria do que a gente pensa. Sendo para as camadas do pré-sal, isso fez com que, provavelmente, o projeto do governo do etanol, como uma energia limpa, né, supostamente limpa, isso de fato, não, a crise não é só em Alagoas, a crise também está em São Paulo e a crise está em Minas. Se você chegar na região de Sertãozinho, eu falo Sertãozinho porque existe uma espécie de parceria entre Alagoas e a região de Sertãozinho, porque tem muitos usineiros de Alagoas instalados lá. Então chegam cartas precatórias de lá para a gente executar dívidas aqui, e a gente também expede cartas precatórias para lá para executar dívidas lá. E está um deserto o Sertãozinho. E inclusive é uma quebradeira em cadeia, né? O Geminiano, muito acertadamente, eu fiquei assim, eu digo que a cana-de-açúcar, ela devasta todo o entorno dela, né? Ela agride o meio ambiente, né? Ela causa um deserto verde, ela não gera classe média. Os trabalhadores de hoje são mantidos praticamente nas mesmas condições dos escravos. Eu não estou afirmando que o trabalho é escravo, não estou afirmando. Mas as condições são degradantes, é o que a gente chama de trabalho degradante. Um trabalhador que precisa fazer inúmeras flexões para colher de 7 a 12 toneladas de cana por dia, para no final esse trabalhador receber R$ 1.200. Um trabalhador que colhe 12 toneladas por dia, ele recebe R$ 1.200. E todo mundo sabe que essa sobrecarga de trabalho, esse excesso de trabalho, faz com que esse trabalhador adoeça, esse trabalhador é estressado, esse trabalhador normalmente até evita faltar ao trabalho, porque ele tem medo de perder a produção dele. E a cana-de-açúcar, de fato, ela é devastadora. Eu penso que realmente a crise existe, ela está aí, todos nós alagoanos temos essa preocupação, o que é que vai acontecer. A Justiça do Trabalho é um termômetro dessa crise, né? Porque na medida em que as reclamações desses trabalhadores começam a chegar, é sinal de que está havendo desemprego, é sinal de que está havendo problema no campo. Então, de toda sorte, talvez seja encontrada uma outra solução. Me parece que o Grupo Carroleira já tem esse projeto do eucalipto, né? Ele está plantando já eucalipto em áreas de encosta. Eu ainda sou defensor da mecanização. Nós temos áreas de tabuleiros aqui, que com uma boa adubação química, né, Afonso? Uma boa adubação química, eu penso que talvez seja a saída. Agora, sem dúvida, os especialistas dizem que o teor de sacarose da cana de São Paulo é superior ao de Alagoas. Enfim, é um problema muito sério. Os próprios usineiros também se queixam de que a pressão pela mecanização vai gerar muito desemprego, né? Sempre tem essa ameaça de que o que vai fazer com essa mão de obra que não vai ser mais aproveitada no plantio e no corte da cana-de-açúcar. Bom, é um problema que tem que se resolver mesmo. Todas as esferas de governo têm que se mobilizar para encontrar um problema para a solução desses trabalhadores. Agora, que as condições de trabalho ainda hoje são muito rudes, são. O Ministério do Trabalho tem normas regulamentares, uma delas é a que estabelece padrões de higiene no campo, com a comida que vai ser servida, instalações sanitárias. E, por mais banal que isso seja, ainda é muito difícil do cumprimento disso aqui em Alagoas. Nem todas as usinas se adaptam a essas necessidades. Então eu penso que talvez essas usinas aqui da região norte, que encontram uma topografia, né, mais acidentada, talvez elas não sobrevivam mesmo, né? Mas tem muitas usinas aqui em áreas de tabuleiros que eu penso que com o plantio mecanizado por GPS e a colheitadeira também por GPS, tem um tal de um pisoteio da colheitadeira que os usineiros reclamam, que eles preferem que ainda se mantenha o corte de cana com o trabalhador, porque ele corta muito rente ao solo, então ele aproveita uma quantidade maior de sacarose,
do que a própria colheitadeira mecânica. E o trabalhador não pisoteia a cana, como a colheitadeira pisoteia. Mas são essas questões todas que nós teremos que encontrar solução para elas. Né? Eu acho que eu vou tentar traçar um denominador comum, né? Eu acredito que todos nós aqui afirmamos que existe uma crise, né? E que essa crise tem característica estrutural e característica conjuntural, né? E que ela não é uma coisa a ser postergada, ela tem que ser enfrentada a curto prazo, com a posição de governo e uma posição da iniciativa privada. Agora, da existência da crise para as consequências da crise, existe já aí uma certa diferenciação, né? Essa crise seria, por exemplo, economicamente rompida por tecnologia, essa crise seria economicamente rompida por administração, rompida por quê? Né? E é possível romper essa crise, né? Então eu acho que aí a gente entra numa segunda vertente de discussão. Se nós formos pegar os depoimentos, ele teve uma tomada de posição com relação à história, aqui feita pelo Cianelli, né? Condições estruturais de produção, com a Afonso Levota, né? Condições de ligação também estruturais que levantam o seu Geminiano, e o Gesiel aí toca em aspectos diretamente associados à questão do trabalho. Acho extremamente difícil, contudo, analisar a economia sem passar por dois fatores, né? Eu não vou querer complicar, no sentido de dizer que é muito difícil nós chegarmos a uma ideia de todo, né? Mas pelo menos dois elementos de detalhe a gente pode trazer, pensar e com ele tentar verificar o conjunto dos problemas, né? Os dois pontos para mim são trabalho e propriedade. Como é que está o trabalho, como é que está a propriedade? Dois pontos aí que para mim são essenciais na montagem da visão econômica. Isso vendo a visão econômica, vendo essa visão econômica do ponto de vista daquela atividade de produção. Agora, dentro daquela atividade de produção. Agora, como essa atividade de produção está relacionada ao conjunto da produção, aí já é um outro tipo de problema, mas necessário também enfocar para verificar essa questão econômica. Especialmente quando ela parece central em Alagoas na geração de renda e geração de produto. Especialmente quando ela parece ser, porque do ponto de vista político, que a gente discutirá em seguida, eu tenho a possibilidade de afirmar que a gente ainda repete em Alagoas do século XXI, né? Do século XXI, condições que estão na carta de Tomé de Souza quando chegou no Brasil em 1548. É claro que muda, né? O sistema tem que mudar, o sistema não para. Mas as estratégias de manutenção e domínio que se estabeleceu aqui no volta de 1548 ainda tem uma reprodução do ciclo econômico e político de Alagoas, que é uma coisa fenomenal. Então veio a pergunta, é dito que existe crise, é dito que há uma repercussão estrutural, que há uma repercussão no trabalho, que há uma repercussão na estrutura de produção, que tem uma origem que tem que ser vista do ponto de vista histórico, né? Isso é visto que é uma crise. Agora vem uma questão que é essencial, né? Como é que a gente pensaria as consequências dessa crise do ponto de vista econômico? Em função do trabalho, em função da propriedade e em função da articulação de uma coisa que é bastante inventada, que a gente não sabe precisamente o que é, mas que a gente se encontra como se fosse magia, numa palavra chamada Alagoas, né? O que isso tem a ver com esse todo que a gente inventou chamado de Alagoas?
base em trabalho, com base em propriedade e com base nas repercussões da geração da renda do produto. Talvez se você olha, da gente dar uma chamegadazinha nisso. Para quem quer começar? No estado de Alagoas, de produção, ao contrário, aumentou. Quebrou não sei quantas usinas, mas a produção de açúcar aumentou. Então, o nível tecnológico evoluiu. Melhorou variedades de cana e melhorou mais os aspectos tecnológicos no sistema. A produção de açúcar não caiu, a produção de cana não caiu no estado. Caiu, quebrou as usinas. Se você olhar, nós temos exemplo de uma usina aqui na divisa de Alagoas com Pernambuco, a Serra Grande, que a topografia é totalmente adversa, mas é uma das usinas mais equilibradas dentro desse estado. Economicamente, não deve a ninguém. Eu digo no Nordeste. No Nordeste. Serra Grande. A Serra Grande. Em cima do mar de E a topografia, lá se pratica ainda, lá se carrega ainda cana de trem. O cara disse, mas lá ainda se puxa cana no trem, puxa no ponto, leva de trem, topografia acidentada, lá se pratica irrigação há muitos anos. E numa topografia extremamente acidentada. O que é a diferença? É que cana irrigada, acabou aquele ciclo de que cana se cobre, se fecha o ciclo com 4 anos, 5 anos. O custo da irrigação obriga a cana ser cortada, usufruir dessa cana durante 7, 8 anos, senão ela não se paga o custo. Senão não se paga o custo. E isso o Alagoas tem tecnologia para isso e já se faz para isso. Por exemplo, aqui dentro das regiões de usina, não tem um rio ou afluente que não tenha sido barrado. Todos eles foram barrados para fazer irrigação. Para irrigar as estruturas. Para as usinas mais competitivas estão todos irrigantes. O exemplo é Coruripe, o exemplo é a usina Coruripe, vê a barragem que se tem, exuberância que se dá à estrutura para, ainda eu acho que 2 usinas, ela e mais outras usinas, ou alguma série de fornecedores, tem know-how de irrigação. Então tem tecnologia para isso, para avançar. Nossos solos têm alguns problemas em relação ao solo do Sudeste, mas não é esses níveis de tão diferença tecnológica. Porque nós, quando na planta aqui, se tem 100 toneladas, 120 toneladas por hectare. Agora, se você chegar na maioria dos usineiros, ele diz que tem, ou do setor de sucalculeiro, ele diz que só produz 50. E só produz 60. Produz 50, 60 o que é? É falta de tecnologia, é falta de adubo, é falta de insumos, é uma série de processo. Não é porque o solo não lhe permite subir essa produção, porque muitos produtores não têm a condição econômica de fazer, mas usina nenhuma no estado de Alagoas tira menos que 70% de tonelada por hectare. Das terras dela de usina. Não tira mais menos do que isso. Isso, quando está no final da safra, a cana-planta e a soca, isso chega próximo dos 100, 90, 100 toneladas. Então, são essas linhas que se tem no processo. Então, a nível tecnológico, não tem esses problemas. Nós temos demanda. Agora, o que é que nós temos? Nós temos que trabalhar com quem? Aí eu digo, fica na cana-de-açúcar quem tem competição, quem faz competir de forma técnica, decente, trabalhista, atingindo o seu patamar normal de uma empresa. Não dá para ficar mais postergando empresas que só usufruem do Estado. E não paga os seus. O Jaziel conhece quantas vezes os caras não pagam fornecedor, não paga as pessoas que saem do trabalho, terminou a moagem, problemas para receber, fechando os pistas, tudo isso, e reclamações porque não estão recebendo seus dinheiros. Usufruindo, por exemplo, vai o débito com energia,
Vá na Eletrobras e veja quanto é o débito dessas usinas com energia, dessas empresas com energia. Então, a sociedade, quando ele não deixa de pagar a energia, os grandes montantes de demandas, e é uma energia subsidiada, é uma energia o que se paga é menor que porque é uma empresa de produção, poderia ser igual também, mas é uma empresa de produção, mas mesmo assim não se paga, mas esse ônus cai na sociedade. O ônus cai para a sociedade pagar uma energia mais cara. Por quê? Porque esses são débitos que vai com a empresa e a empresa ressacode isso dentro do seu sistema geral. Então, são esses pontos que precisa entender e dizer, olha, fica aqui, você, fulano, empresa tal, tem o benefício da lei do desenvolvimento, porque cumpre a lei, cumpre os seus know-hows de responsabilidade. As outras, meu amigo, vamos para um desempenho de fechamento mesmo. Agora, substituir com o quê? Essa é uma linha. Por quê? Isso já foi feito no sistema. Aí eu digo, vá na região de Arapiraca. Arapiraca passou por esse mesmo problema. Quando a crítica ao fumo voltou à região penar pela produção de fumo. E agora, acabou-se Arapiraca? Ao contrário, hoje é uma das regiões mais desenvolvidas desse estado. E a evasão no campo não se deu como se preocupava se ter. A evasão do campo não se deu. A pequena propriedade ainda continua forte e produzindo. Então, são linhas que nós temos que olhar para o processo. Eu não entendo que nós possamos sair disso com tecnologias ou com empresas desse tamanho de portes avantajados que todos os nossos governantes apontam. As nossas saídas é construir praticamente empresas que geram pouco emprego, geram pouco imposto e recebe um subsídio de 15, 20 anos, permissões para poder trabalhar. Não estou falando da Braskem, não, é maravilha. Vou dar um exemplo aqui a vocês. As secas no Nordeste, quando aconteciam, como é que a gente tinha notícia dela? Invasão de feira no Central, né? Lembra? Invasão de mercados. Houve seca, não houve invasão. Por quê? Por isso que já foi identificado aqui, né? 1/3 da nossa economia está vindo de transferências do governo federal. Ou seja, há um nível de pobreza, mas o cara já não é miserável. O cara já não está mais passando fome. Então, esse momento é o melhor. Custar menos grana, porque crise por crise, quem sabe quem paga a crise, né, Afonso? A gente sabe quem paga, né? Não é o usineiro. O doutor João Tenório está em Paris, morando em Paris. Está muito preocupado com a crise do açucarador igual a gente aqui. Ele está morando em Paris, num apartamento, a usina não está quebrando, não sei o que, é só pouco ali, não sei o que. Está muito preocupado com a crise. As usinas podem estar em crise, os usineiros não. Esses não estão em crise. Então, quem paga a crise é o pobre. E se é o pobre pagar a crise, esse momento é o melhor dele, porque pelo menos não vai pagar tão caro. Porque ela viria. Então você tem razão, você pode encontrar a forma de... O problema é que a margem de lucro deixa amanhã, porque para poder chegar a esse nível de produtividade, etc., o custo é muito caro. Porque você não ganha na escala, na grande produção. Nos Estados Unidos você tem áreas de coleta do trigo, que são centenas de máquinas robô colhendo, e um cara numa torre, um ar-condicionado, vários terminais de computador, câmeras, colhendo, sem nenhum trabalhador lá embaixo. Um cara operando centenas de máquinas durante áreas enormes, quilômetros e quilômetros. As torres com de vida olhando, um cara trabalhando de manhã, o dia, outra tarde. Ou seja, é um problema de aumento de produtividade, desenvolvimento, tem capacidade de vender, de exportar, mas crise social, não emprega ninguém. Esse é um problema. Então, se é para ter crise, que vem agora. E vem agora, e ela está vindo. E talvez não tenha todo o impacto que a gente esperava que ela tivesse. Porque se ela tivesse vindo há 20 anos atrás, talvez o dano fosse muito maior. Muito maior. Então,
Então, o que cresce? Em primeiro lugar, estabelecer o seguinte, que desenvolvimento sem indústria não existe. Riqueza, gerar riqueza sem indústria não existe. Você pode ter comércio. Arapiraca virou um grande comércio de movimentar o Bolsa Família. Empréstimo consignado, não sei o que, isso é comércio no Arapiraca. Desenvolveu como polo comercial daquela região. Só que isso tem data de vencimento. Economia só no comércio, o comércio não gera riqueza. O comércio negocia a riqueza, passa a mercadoria de um canto para o outro. Mas quem produz? Vem de fora. Está vindo de fora. De exceção dos alimentos. Aí começa a surgir o seguinte. Alagoas desenvolveu muito o comércio. Quem cresceu mais? A rede de supermercados. Lojas, grandes lojas de rede nacional. Magazine Luiza, não sei o que. Está cheio aí. Está cheio. Tem um local, a Guido, né? Guido é uma das grandes hoje, até da região. Mas também surgiu o negócio de ponta de rua. Está cheio de gente na ponta de rua, que é esse pessoal que está vendendo, está comprando um carro velho, uma moto, está conseguindo viajar de avião, comprar televisão, não sei quantas vezes. É um negociantezinho da ponta da esquina que está cheio. Então, ó, desenvolvimento ela vem pelo comércio. Não vem, porque isso vai embora. O grosso vai embora. Eu acho que há uma questão que eu vou arriscar colocar aqui, não tem um estudo muito elaborado sobre isso, até porque minha área é mais a percepção da economia pela política, né? É que o agronegócio começa a chegar em Alagoas. Há lentamente esse diabo vai se instalando. Eu digo esse diabo porque depois eu vou dizer politicamente o que ele tem de bom e de ruim, né? No terceiro ponto que é o político, é isso? Ele vem chegando. Ele vem chegando assim, você pega um deputado fulano e tal, o cara tem terra no Mato Grosso, em Goiás, Tocantins, não sei o que, gado lá, gado aqui, gado lá e gado. O cara começa a ter um helicóptero, um avião. Começa a surgir um núcleo de deputados. E essa capitalização desse setor se deu via muita política. Construtoras, empreiteiras, capitalização de obras. Isso cresceu. Áreas que eram de usinas hoje estão gado de abate. E é para exportar, e é exploração intensiva. Mão de obra também deixa amanhã. Concentração de riqueza e renda continua. Direitos trabalhistas inclui também do mesmo jeito aí. Talvez menos até do que a tradicional propriedade agrária. Ou seja, o agronegócio interessa a esse mundo do desenvolvimento, da exportação, de ganhar mercado. É tanto que a presidenta Dilma diminuiu o investimento na reforma agrária, como ele vinha se dando, né? Deu uma folga, o agronegócio cresceu, porque está trazendo dividendos, e há uma discussão hoje sobre que tipo de reforma agrária, porque hoje não é só esse modelo de dar terra para o cara e ele virar um agricultor familiar, etc., não dá mais certo. Termina caindo no pequeno negócio, sem competitividade. Como o Celso Furtado já tinha dito lá em 80 e pouco, 84, em seus textos, né? Então, esse é um problema. O agronegócio começa a tomar conta. É isso que a gente vai chegar na política um pouco. Né? Que eu acho que esse é um ponto a ser pesquisado diretamente. Turismo não tem esse fôlego. E essa indústria que está aí também até agora não chegou. Agora, o agronegócio é uma indústria. Mas do ponto de vista do desenvolvimento econômico, ele pode chegar, ele pode vir, com todos os seus problemas e algumas vantagens que a gente pode especular sobre isso depois.